Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Os Thousand Sons, ou os 1000 filhos, são os filhos genéticos do 15º Primarca, Magnus, o Vermelho. Os Thousand Sons têm como principal característica serem todos poderosos Psykers. O seu Primarca, de quem tiveram a semente genética herdada, é um dos mais poderosos Psykers que já existiu. O segundo Psyker mais poderoso, ou talvez o terceiro, perdendo para seu próprio pai, o Imperador da Humanidade, e talvez para Malcador, o Sigilito. Mas isso é motivo de debate até hoje. O Imperador da Humanidade foi o mais poderoso Psyker conhecido. E o seu nível de poderes é tão absurdo que rivaliza o de entidades do caos conhecida como os deuses do caos. É esse imperador que há 10.000 anos barra o avanço do caos no Imaterium, mesmo seu corpo estando definhando no mundo real. Magnus o Vermelho herdou esse dom. É o primarca mais parecido com seu pai em matéria de talentos físicos e psíquicos, e seus filhos genéticos não ficam atrás. Criados pelo Imperador da Humanidade no final das Guerras de Unificação, a 15ª Legião foi a mais poderosa e talentosa legião no uso de poderes Psykers. O próprio Imperador da Humanidade os nomeou como os Thousand Sons. Não demorou até que sua reunião com seu pai genético e primarca, Magnus o Vermelho. Seu primarca ficou feliz em ver que seus filhos genéticos herdaram seu talento no uso dos poderes advindo do Imaterium. Mas as outras legiões observavam com desconfiança os talentos psíquicos da legião. Especialmente Leman Russ e sua legião, os Space Wolves. Mas os poderes do Imaterium cobraram um pesado preço da 15ª Legião. Seus poderes provocaram uma mutação em sua semente genética e distorceram sua carne. A mutação ficou conhecida como Flesh Change, ou mutação da carne. Magnus colocou os afligidos por essa mutação em campos de êxtase, a fim de achar uma cura para tal aflição. Após décadas de pesquisa infrutíferas, Magnus procurou ajuda nas duvidosas entidades dentro do Imaterium. O deus do caos, conhecido como Tezek, fez um acordo com Magnus, um dos seus olhos pela cura da sua semente genética. Um acordo foi feito e seus filhos genéticos curados, por um tempo. Curados e com seu primarca liderando, os Thousand Sons trouxeram muitos mundos à submissão, e foram o orgulho de Magnus, mesmo com a desconfiança das outras legiões. Os Thousand Sons buscavam conhecimento sobre o Imaterium em todos os mundos conquistados. A sede de Magnus e seus filhos por conhecimento eram absolutas, e as outras legiões não conseguiam entender e olhavam com desconfiança tal atitude. Em muitas ocasiões, os Thousand Sons utilizavam de meios pacíficos para trazer a submissão a alguns mundos, para desgosto da 6ª Legião e seu primarca, Leman Russ, que usava sem restrições todos os meios necessários e extrema violência para subjugar os planetas em seu caminho. O uso da diplomacia era uma constante pela 15ª Legião e seu primarca, enquanto a 6ª Legião optava por força bruta e violência extrema. Em uma campanha que foram forçados a cooperar, entraram em atrito e sangue foi derramado entre as duas legiões. Durante esses combates, alguns dos membros da 15ª Legião sofreram mutações e se transformaram em abominações do caos. Leman Russ interviu e matou as abominações que os fuzileiros da 15ª Legião tinham se tornado. O primarca Lorga Aurelium interviu e o confronto cessou, mas Leman Russ guardou um ressentimento e jurou justiça contra os Thousand Sons. O clima se deteriorou e muitos dos primarcas demandaram a expulsão e extinção da 15ª Legião, assim como aconteceu com a 2ª e a 11ª Legião, que tinham sido expurgadas. O medo que os Psykers Astartes se tornassem portas de entrada para as crias do caos do Império era muito grande e real.
e o imperador decidiu realizar um conselho para decidir o destino dos Astartes portadores de dons psíquicos. O Conselho de Niqueia foi proclamado, e após muito debate e fervorosas discussões, ficou decidido o banimento do uso dos poderes psíquicos por parte dos soldados Astartes. Desconsolado, o primarca da 15ª Legião retornou para seu planeta, mas obedeceu à ordem de seu pai e às demandas do Conselho de Niqueia. Sobre o Conselho de Niqueia deixarei um card aqui que tem um vídeo próprio sobre isso. Anos depois, quando Horus Lupercal caiu em desgraça e se rendeu aos poderes ruinosos do caos, Magnus usou seus poderes e entrou no Imaterium, tentando alcançar seu pai e o avisar da traição de Horus. Mas na tentativa, destruiu os escudos em volta do Palácio Real, na Terra, e o projeto da Webway humana que o Imperador estava desenvolvendo. Sem os escudos, a Webway foi invadida pelos demônios do caos e milhares de vidas foram perdidas. A muito custo, os Custódios e as Irmãs do Silêncio barraram a invasão das forças do caos à Sagrada Terra, mas a Webway foi perdida. Furioso, o Imperador mandou a 6ª Legião trazer Magnus à Terra para ser julgado. Junto com Leman Russ, um destacamento de Custódios e Irmãs do Silêncio foi junto. Mas Horus interceptou as ordens do Imperador e mudou de prisão para a execução de Magnus e sua legião. Leman Russ, ignorante da traição de Horus, não tinha motivos para suspeitar do Supremo Comandante das Forças Astartes. A 6ª Legião chegaria e traria destruição sobre Próspero, exterminando todos os cidadãos no processo. Os Thousand Sons lutaram com valentia, mas sem seu primarca, que não entrou em combate, sofreram pesadas baixas. Magnus, envergonhado de suas ações, vendo que foi manipulado pelas forças do caos, assistia resignado à destruição do seu planeta. Depois de muita insistência do primeiro capitão, Magnus decidiu intervir e entrou em combate. Com as Irmãs do Silêncio ao seu lado, os poderes da 15ª Legião de nada valiam. E os combates foram feitos com lâminas e bolters. Magnus foi subjugado e quebrado por Leman Russ, e em um ato de desespero se entregou a Tzek, deus do caos. O deus do caos concedeu poder a Magnus e o transformou em um príncipe demônio. Além disso, transportou a capital física para um planeta dentro do Olho do Terror. Magnus foi fragmentado e seus fragmentos se espalharam. Seus filhos genéticos ficaram encarregados de reunir seus fragmentos e unificá-los com Magnus novamente. Um dos seus fragmentos estava com Malcador no Palácio Real. Magnus e os Thousand Sons estavam presentes no cerco da Terra nos estágios finais da heresia de Horus. Os números da 15ª Legião foram muito reduzidos durante os combates, e agora restavam apenas cerca de 9.000 fuzileiros. A intenção de Magnus era encontrar seu último fragmento, assassinar Horus e depois o Imperador da Humanidade. Assim, ele tomaria o Império para si e seria o novo Imperador da Humanidade. O último fragmento de Magnus foi encontrado por Malcador e em um ritual de feitiçaria fundiu esse fragmento com o sargento dos Thousand Sons, Revoel Ávida. O sargento Ávida permaneceu fiel ao Imperador, e com essa fusão mudou seu nome para Lanius e depois para Janus. O sargento Ávida, ou Janus, se tornaria depois o primeiro supremo grande mestre dos Grey Knights. Magnus conseguiu invadir o Palácio Imperial e derrotou Malcador, que não foi páreo para sua forma demoníaca. Entrou em combate com o Imperador e foi interrompido por Vulcan. Foi banido por Vulcan de volta para o Imaterium, onde se entregou totalmente ao deus Tzek. Horus morreu e sua rebelião foi destruída. Os remanescentes dos Thousand Sons fugiram para o Olho do Terror. Tzek ficou furioso com a derrota dos Thousand Sons e o fracasso da rebelião de Horus, que uma vez mais afligiu a 15ª Legião com a corrupção da sua carne. Mas o chefe bibliotecário, Azek Ahriman, tentou ele mesmo banir a maldição que assolava os Thousand Sons. Azek lançou um feitiço conhecido como Rubric of Ahriman,
e os Thousand Sons foram limpos da maldição. Mas não sem um preço a pagar. Aqueles que não eram poderosos o suficiente foram desintegrados pelos tentáculos de energia que saíram do vórtice. Seus corpos se tornaram cinzas dentro de suas Power Armor. Enquanto seus corpos pereceram, suas almas continuaram intactas. Suas almas ficaram presas em suas Power Armor e continuaram servindo a sua legião. Magnus tentou matar Ahriman, e teria conseguido se não fosse a intervenção de Kizek. Magnus estava horrorizado com o que sua legião estava se tornando. Esses fuzileiros presos em suas armaduras seriam agora como robôs sem vontade ou consciência, e ficaram conhecidos como Rubik Marines. Magnus baniu a cabal de Ahriman dos Thousand Sons, assim como o próprio Ahriman. Os Thousand Sons se dissolveram em vários grupos com diversas fidelidades, agora não servindo somente a Magnus, mas a todos que lhe conviesse. A 15ª Legião se engrava às vastas profundezas da galáxia, procurando entender o Imaterium e procurando artefatos que tivessem ligação com o Warp, invadindo a Livraria Negra dos Eldari e outros repositórios de poder e magia arcana. Os Thousand Sons agora satisfaziam sua curiosidade que o Imperium tanto tentou subjugar. Os Thousand Sons sempre foram os mais suscetíveis às mutações genéticas e à corrupção de todas as legiões Astartes. E o recrutamento sempre foi muito difícil e custoso para essa legião. Com seu planeta destruído por Leman Russ, há rumores que os Thousand Sons ressuscitam seus camaradas caídos em combate por meio de rituais arcanos. O espírito dos mortos seriam colocados em pessoas vivas, contornando assim a extrema dificuldade de recrutamento de novos neófitos. Depois de sua queda para o caos, os Thousand Sons eram liderados pelos feiticeiros exaltados, ou Exalta de Sorcerers, feiticeiros malditos que reinavam sobre a legião sem nenhum pudor ou clemência. Necromantes, seus poderes só aumentavam com a morte de seus irmãos genéticos, comandando as armaduras vazias de seus irmãos para servirem aos seus desígnios. Os Dreadnoughts da legião viraram terrível Hellbrutes, alimentados pelos poderes do caos. São absurdamente odiados pelos seus irmãos genéticos por sua sede de dor e sofrimento. Emoções anátema para os vastos batalhões dos Rubik Marines. Os poucos recrutas que conseguem, lhes é prometido o poder sobre o arcano e o imatério. Esses recrutas têm suas almas ligadas às almas dos Hellbrutes. Essas almas são sacrificadas para essa abominação. Suas almas perecem em agonia e desespero para servir de combustível e saciar a sede do Hellbrute. Para complementar suas poucas tropas, os Thousand Sons usam os Demon Engines, ou motores demônios. São encontradas com abundância Helldrakes, Defiers, Forgefiends e Maulfiends para fortalecer suas fileiras. Escravizando demônios menores, esses demônios são ligados às máquinas com o uso de magia profana. Os feiticeiros da 15ª Legião se deliciam com essa demonstração de poder e submissão dos demônios à sua vontade. Com a escravidão dessas criaturas, seus egos e sua luxúria são saciados com tamanha demonstração de poder. Essas criaturas são usadas como bucha de canhão e tropa de choque da 15ª Legião. Durante o tempo da Grande Cruzada, os Thousand Sons incorporaram 5 divisões de culto de arcana para facilitar a vontade de seu primarca. Cada um dos cultos seria mestre sob uma disciplina do Grande Oceano. De Atanean, ou o Ataneu. Especialistas em comunicação e telepatia, podiam ler a mente dos outros e comunicação de massa dentro da própria legião. De Corvidae, ou os Corvos, emergiam no Grande Oceano para ter visões sobre o futuro. Procuravam ver todos os possíveis futuros e aconselhavam as outras facções para tirar o melhor proveito e ter o melhor desfecho das campanhas. De Pavone, ou Pavões, mestre da psicocinese, permitia a eles manipular a química e fisiologia tanto de aliados como de inimigos.
capazes de disparar raios de suas mãos, causar a explosão dos corações de seus inimigos ou de fazer seu sangue ferverem. Os pavones também ajudavam os apotecários, acelerando a regeneração celular de seus irmãos feridos ou eliminando toxinas e venenos de seus sistemas imunológicos. Depirai, ou pirocinéticos, mestres na manipulação do fogo e energias térmicas. Transformavam seus corpos para devastar os campos de batalhas com projéteis e correntes em chamas. Mergulhando seus inimigos em chamas, os pirocinéticos também são mestres em manipular e adulterar autômatos como titãs e légion cibernética. Conhecido como tecnopatia, minavam as linhas de batalhas de máquinas de combate. E por último, a raptora ou aves de rapina. Mestre da telecinésia é a arte de controlar a matéria com a mente. Podem mover objetos com a força do pensamento e usá-los como arma. Também pode usar seus poderes para criar escudos de energia psionica. Mais duas ramificações desses cultos existiram e eram envoltas em mistério. A Amitara Occult servia como mestres do assassinato e espionagem. Utilizavam armas de longa distância e usavam seus poderes para acelerar os projéteis de suas armas ou para acelerar o sangue de suas vítimas e matá-los no processo. Kenetai Occult Blade, mestres no combate corpo a corpo. Servia de guardas para os cultos. Formavam cabais conhecidas como blades ou lâminas. Mestres nas armas brancas, usavam suas power weapons para maximizar sua proeza marcial e dilacerar os seus inimigos. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.